Capítulo 10. Política Econômica do Governo Geisel, o segundo PND ao endividamento externo. Introdução. A segunda metade da década de 70 esteve marcada por acontecimentos importantes, tanto no campo político quanto econômico brasileiro. No campo político, tomou posse como presidente da República o general Ernesto Geisel, em março de 74, sucedendo então o presidente Emílio Garaxo Médici. O mandato de Geisel se caracterizou pelo tênue início do processo de abertura política, que encontrou resistência tanto por parte de grupos da sociedade civil quanto por militares mais linha dura, que temiam tal processo de afrouxamento. Nesse sentido, o processo de distinção política tornou-se mais lento e sútil do que geralmente apresentado. Na política externa, o período assinalou-se pelo pragmatismo responsável, com alinhamento aos países latino-americanos, árabes e africanos, estabelecimento de relações diplomáticas com a China e redução da dependência das relações com os Estados Unidos. No campo econômico, o período ficou marcado pelo choque do preço do petróleo em 73, que se seguiu por elevação dos preços das commodities e consequente alta na inflação mundial. Esses fatos levaram à retração do crescimento econômico dos principais economias, reduzindo as relações de comércio internacional, no momento de elevação dos custos das importações brasileiras. Para compreender os impactos desses fatos econômicos, relembramos que no período imediatamente anterior, que vai no final da década de 70 até a primeira metade da década de 70, o país apresentou altas de crescimento econômico acompanhadas de uma elevação da dívida externa. Em 73, o aumento do petróleo se deu concomitantemente à decisão do Brasil de aprofundar o seu processo de industrialização, por meio do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Em vez de optar por medidas mais contracionistas como os demais países capitalistas. Nesse aprofundamento, a necessidade de manter um elevado quanto de importações e seguiu pela necessidade de captar recursos externos para o financiamento de transações correntes. Movimento observado tanto no setor privado quanto no setor público estatal. A ampliação dos empréstimos tomados no exterior levou a um contínuo e crescente endividamento externo da economia brasileira ao longo da década de 70. Numa primeira observação, e sem maiores informações acerca da economia brasileira no período, poder-se-ia deduzir que, na época, o país passou por um contínuo período de déficits externos. Um intérprete convencional suporia que a economia, no período, esteve constantemente pressionado pelo lado da demanda, gerando déficits externos persistentes. Já numa leitura estruturalista tradicional, esse indicador poderia apresentar algum desajuste estrutural relativo à deterioração de termos de troca. No entanto, na realidade, apesar da persistência do endividamento externo, o período se caracteriza por contemplar momentos muito mais díspares em termos de atividade econômica, relação de termos de troca e condições de mercado financeiro internacional. Dessa forma, nesse capítulo, objetivamos avaliar as decisões econômicas do governo Geisel, especialmente a política adotada pelo segundo PND e suas consequências. Nesse sentido, analisamos em que medida o primeiro choque do petróleo e a vida política do país influenciaram na estratégia do segundo PND. Examinamos as principais linhas de ação do segundo PND. Identificamos o subperíodo de articulares na década de 70, a fim de entender as distintas orientações de política econômica que explicam também as diversas dinâmicas do endividamento. Além disso, pretendemos rechaçar a hipótese de que a provável existência de um hiato da poupança, ou seja, a falta de poupança interna, levaria o país a buscar a poupança externamente para financiar seus investimentos, uma vez que boa parte da década de 70 as contas externas brasileiras mostraram que o país acumulou reservas internacionais, desconfigurando a canalização desses dólares captados para o investimento. Por fim, apresentamos uma avaliação crítica de algumas interpretações de processos de endividamento externo do Estado brasileiro na década de 70 e suas consequências. Principais linhas de ação do segundo PND. A equipe econômica composta pelo governo Geisel era formada pelo Ministério
Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, Mário Henrique Simões, na Fazenda, e Severo Gomes, na Indústria e Comércio, sendo o próprio Geisel o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Na elaboração e execução do segundo PND, o comando ficou por conta do ministro Veloso, que já fora o ministro do Planejamento do governo anterior, e ao ser convidado para a parte do interior, manifestou seu interesse em se manter no planejamento que Geisel acatou. Geisel conhecera as ideias de Veloso sobre a economia brasileira e gostara das sugestões que este fizera para transformar o planejamento no instrumento de coordenação da política econômica, diretamente vinculado ao presidente. Antes de assumir o mandato, Geisel fizera uma visita ao então ministro do Planejamento de Médici, que lhe sugeria transformar essa pasta em uma espécie de ministério extraordinário, com mais recursos diretamente sob seu comando para viabilizar os grandes projetos de investimento. E com proximidade de Planalto, para transformá-lo num articulador de fato da política econômica oficial. Na prática, Veloso sugeriu as transferências dos poucos recursos do PIS, PASEP, da Caixa Econômica Federal para o BNDES, que se encontrava formalmente subordinado ao planejamento. Arquitetou-se o segundo PND como Política de Desenvolvimento Econômico Social, cujas linhas de ação se mostravam audaciosas e, ao mesmo tempo, oportunistas diante do contexto internacional. Dentre as ações do segundo PCD cabe destacar a alteração na estrutura econômica com destaque para a indústria de bens de capital, a eletrônica, insumos básicos e agropecuária. O objetivo deste ponto era enfrentar os problemas de balanço de pagamentos frente à alta do preço do petróleo, substituindo importações e ampliando a pauta de exportações. A modernização da economia no eixo Centro-Sul, se concentrando na expansão da capacidade produtiva das indústrias básicas, infraestrutura e desenvolvimento científico e tecnológico, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Política de energia, já que 2/3 do petróleo era importado. Além disso, houve proposta de uma política para combustíveis com o fim do subsídio à gasolina, a mistura do álcool à gasolina e a retomada do programa do Xixi Petrobras. No plano da integração nacional, o governo Geisel propôs incentivo à indústria e à agroindústria na região Nordeste. Para a Amazônia e o Centro-Oeste, planejaram a criação do Polo Amazônia. O segundo PND também previu incentivos no campo social, como programas para aumento da geração de emprego, qualificação e aumento da educação dos trabalhadores, ampliação da cobertura social e programas para aumentar a poupança dos trabalhadores. Na política comercial externa, o segundo PND previu a diversificação dos parceiros comerciais, além dos Estados Unidos e da Europa, número novos mercados da América Latina e África. De acordo com o proposto no segundo PND, a equipe econômica do governo Geisel atribuiu o crescimento econômico do período imediato anterior, considerando o PIB sob a ótica da demanda, o papel exercido pelas exportações. Porém, diante da crise energética que começou a se configurar com a alta do preço do petróleo e o gap do efeito no balanço de pagamentos, o governo passou a apostar no mercado interno por meio do aquecimento do consumo de massas, via as políticas de aumento do emprego e renda do trabalhador, como fator revelante para manter o ritmo de crescimento econômico. Além dos investimentos na indústria de bens de capital e de insumos, cujos reflexos ainda reduziriam a dependência de produtos importados na identificação de pautas de exportação. Por outro lado, considerando o PIB sob a ótica da produção, ou mesmo pelo lado da oferta da economia, o governo apostou na ampliação do setor de tecnologia de informação, telecomunicações e pesquisa e desenvolvimento, e no fortalecimento da agropecuária, na indústria de mineração, insumos básicos, equipamentos e energia. Diante do chamado modelo brasileiro do capitalismo industrial, o papel do governo seria incentivar o setor privado a desempenhar o papel de ator principal do setor industrial, ficando para o governo apenas aqueles setores que não despertassem a atenção da iniciativa privada, com forte participação da iniciativa do governo na figura do PNDE. Como dissemos, a política industrial, com incentivo à indústria de bens de capital, eletrônicos e insumos básicos, teria como uma das finalidades desafogar o balanço de pagamentos por meio da substituição de importação e da ampliação das exportações. No caso dos insumos básicos, na indústria de insumos básicos, o incentivo se daria à siderurgia, metais, petroquímicos, fertilizantes, celulose, indústria, farmacêutica e cimento.
O financiamento da execução do orçamento ficaria a cargo dos bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e bancos regionais. No entanto, o papel de destaque, inclusive, na coordenação dos projetos, cabia ao BNDE, a principal executor do financiamento dos programas de investimento. Orçamento segundo o BNDE, participação percentual do setor de orçamento. Valorização de recursos humanos, integração social, desenvolvimento social urbano, infraestrutura, desenvolvimento científico e tecnológico, indústrias básicas, agropecuária e integração nacional. Integração social e infraestrutura. Como percebemos, o governo não destinou cerca de 25% do orçamento à infraestrutura econômica, dos quais 58% seria investido em energia, 30% em transporte e 11% em comunicação. A integração social seria responsável por 22%. Na análise de Manteiga, o segundo PND se tornou um programa expressivo da atuação do Estado em favor do desenvolvimento do país. No momento extremamente delicado da conjuntura econômica nacional e internacional, o segundo PND daria um passo decisivo em direção ao fortalecimento do parque industrial brasileiro, tornando-o mais autônomo e dotado de uma sólida indústria de insumos básicos de bens de capital, sem desprezar os interesses estrangeiros no país. Reforçou a produção local e fortaleceu a posição dos empresários brasileiros, dando-lhe lugar no sol no setor de bens de capital. Quanto às políticas econômicas, o governo previa política fiscal sem a ocorrência de déficits orçamentários. Por meio de crescimento das despesas nunca superior ao crescimento do PIB. Para isso, aperfeiçoaria a arrecadação de alguns tributos por um lado e reduziria algumas despesas correntes, por outro, além do controle do endividamento de estados e municípios. Para a política monetária, o governo pediu expansão creditícia e monetária de modo a suportar a expansão do produto da economia. Veremos a seguir a forma com que os investimentos foram realizados, especialmente pelo papel desempenhado pela liquidez internacional e a intermediação do sistema bancário. Cenário internacional e financiamento externo. O período que vai de 74 a 76 apresenta características diferentes do que ocorreram no período anterior, pois era marcado pela desvalorização das taxas de crescimento das principais economias capitalistas e pelo aumento dos preços das matérias-primas, em especial o petróleo ocorrido no ano 73. A nova tendência mundial também afetou o sistema financeiro. Contudo, no que se refere ao financiamento externo, a liquidez internacional continuou elevada devido aos altos lucros obtidos pelos países produtores de petróleo, que passaram a investir esses recursos nos países em desenvolvimento, os chamados petrodólares. Apesar de usualmente se relacionar a grande liquidez internacional a um suposto excesso de petrodólares, o fator mais relevante no período era a manutenção, pelos Estados Unidos e outros bancos centrais, de taxas de juros nominais não muito elevadas, o que gerou taxas de juros reais muito baixas ou por vezes negativas. Taxas básicas, Prime e Libor, negativas foram registradas em 2 anos, 84 e 89, sendo que a média da Prime real no período foi ressalva acerca do entendimento correto do conceito da grande liquidez do mercado internacional, diretamente ligada à taxa de juros e não à quantidade de dólares. É fundamental para entendermos o porquê, segundo o choque do petróleo de 79, a despeito da geração de superávites nos países produtores de petróleo, houve a perda da liquidez internacional em função da elevação da taxa de juros americana. Além disso, as mudanças externas afetaram a condução das políticas econômicas dos países em desenvolvimento, principalmente nos países da América Latina. No Brasil, diferentemente dos outros países da região, o período se marcava pela decisão do governo de continuar estimulando a industrialização por meio de implementação do segundo PND. Observamos na tabela 10.1 que este período continua apresentando aumento da dívida externa bruta, da mesma forma que ocorria no período anterior, entretanto em velocidade diferente. Enquanto no período anterior a média de crescimento da dívida bruta da porcentagem do PIB estava em torno de 22%,
A média dos anos 34 a 35 esteve em aproximadamente 5%. Todavia, o comportamento mais destacado se dando à dívida externa líquida, que teve um aumento médio de 19 para os anos 74, 5, 6, em contrapartida ao crescimento médio no período anterior, de 0,4. Para análise do período, vejamos a possibilidade de ato dos recursos. Para tanto, é necessário verificarmos o comportamento das contas externas várias referentes a bens e serviços, isto é, as transações correntes. Contudo, parte dessa conta é referente a transações de serviços, fatores e não fatores. Ao passo que o argumento do hiato dos recursos se baseia na percepção de que o investimento interno utiliza a proposta externa, o que se configura na necessidade de importar mercadorias, mais precisamente, bens de capital e bens intermediários, e alguma parte dos serviços concernentes a fretes e seguros dessa mercadoria. Sendo assim, analisamos os dados das suas ações concorrentes para o período. Vimos na tabela 10.3 um elevado déficit nas balanças comerciais e de serviços, gerando também um saldo negativo nas transações correntes. Em 73, o saldo da balança comercial era quase desprezível, porém em 74 o resultado se tornou deficitário de 4,5% do PIB. Em 2 anos esse déficit recuou, mas continua sendo bastante superior aos valores registrados no período anterior. A conta serviços e renda, apesar de apresentar uma trajetória crescente, atingindo o valor negativo de 2,71% do PIB, em 76 não teve uma queda de tendência tão visível quanto o saldo de transações e mercadorias. Esses comportamentos podem ser entendidos pela ótica de 2 fatores importantes para ela: o choque do progresso das commodities e a resposta brasileira no segundo PNB. Em relação ao choque dos preços das commodities, em especial o aumento do preço do petróleo determinado pelos seus países produtores, levou a uma deteriorização do termo de troca do país com seu setor externo. Esse fator influenciou consideravelmente nossa balança comercial, haja vista era importador do petróleo como matéria-prima. Uma vez que seus preços quadruplicaram, significou um aumento nos custos de importação. Em contrapartida, o crescimento não foi acompanhado no mesmo ritmo pelas exportações, uma vez que a economia mundial, em especial os países centrais, estava passando por um período de forte retração nas suas taxas de crescimento. Por outro lado, a decisão brasileira de aprofundar o desenvolvimento econômico por meio do segundo PND, um plano que visava intensificar a substituição da importação do setor de bens de capital e de poder determinados levou a manter um elevado quanto de exportações. Dessa forma, quando as importações cresceram mais de 50% para as 13,54, as exportações diminuíram no mesmo período. A explicação de atos de recursos como fator que condiciona o endividamento externo no país do período não é confirmada pelos dados, pois a necessidade de financiar o investimento teria que ser representada por importações de bens de capital. O saldo da balança comercial não representou todo o percentual do saldo deficitário em transações correntes, e além disso, essa representatividade diminuiu ao longo dos 3 anos que estudamos nesse tópico. Enquanto para o ano de 64 a balança comercial colaborou com proporcionalmente 62% e a balança de serviços com 37% para compor o total de déficit de transações correntes. Nos anos 75 e 16, a participação da balança comercial foi de aproximadamente 50% e 35%, respectivamente, e da conta de serviços de renda de 49% e 65%, respectivamente. A justificativa fica mais clara quando verificarmos literalmente as mercadorias importadas conforme as características dos bens. A tabela 10.4 mostra que a maior parte das importações correspondentes a bens de capital e de bens intermediários, cuja participação média em todo o período no total importado é de respectivamente 19% e 50%, o que torna claro os reflexos do segundo PND sobre a balança comercial brasileira. Entretanto, a soma das duas rubricas ficou em média em 70% de todo o período estudado, o que descaracteriza acentuadamente o argumento do hiato dos recursos. Destacamos igualmente a participação média no período da importação
de combustíveis, que representa 25% do total importado, e reflete assim o impacto do aumento do preço do petróleo sobre os custos da importação de combustíveis. É importante ressaltar que na literatura sobre o período não se observa literalmente a ideia de que o Brasil estivesse gerando substancial desequilíbrio na balança comercial, ao forçar a economia além de sua poupança potencial da plena capacidade. Contudo, torna-se claro que, apesar de ser muito difícil não reconhecer o óbvio impacto de uma mudança dramática de termos de troca, vários atores se referem à ideia da evasão do ajustamento, traduzida pela expressão "o país está vivendo aí seus meios". De acordo com a interpretação da evasão ao ajustamento do governo brasileiro, ao optar pelo aprofundamento do processo de industrialização, apenas adiou o ajustamento às condições internacionais surgidas após o primeiro choque do petróleo. Nessa linha de raciocínio, de acordo com Carneiro, podemos citar Malan e Bonelli, segundo os quais o crescimento econômico do período 74 a 78 apenas se mostrou possível por causa da recorrência aos empréstimos externos, acarretando o aumento da dívida externa. A economia pode crescer o que cresceu, isto é, as taxas próximas à sua tendência histórica, porque retardou no tempo os custos do ajuste à nova situação internacional. Após a crise do petróleo, isso foi possível devido ao recurso ampliado ao endividamento externo. Dessa forma, Malan e Bonelli consideram que a dívida externa do período 74 a 79 representou uma forma de tentar retardar no tempo os custos de ajustamento estrutural requerido, preservando as taxas de crescimento e o consumo do investimento público e privado. Nesse mesmo raciocínio da evasão ao ajustamento, podemos encontrar Fichte, que questiona o tipo de ajustamento do Brasil à deterioração de suas contas externas, após o primeiro choque do petróleo. Segundo o autor, com a estratégia traçada pelo segundo PND, o governo brasileiro deu atenção apenas parcial à crise do petróleo e implicitamente subestimou sua magnitude. Além da evasão de ajustamento, muitos autores assumiram o estudo com base no hiato de recursos. No intuito de quantificar a hipótese de hiato de recursos, realizaremos um exercício muito simples. Verificar qual o nível de produto o país precisaria ter para que houvesse equilíbrio na balança comercial. Ou seja, mensurar quanto o país estaria vivendo além de suas responsabilidades. Para isso, consideramos as exportações como dadas a razão entre importações e o PIB que efetivamente ocorreu, como propensão média a importar. Assim, para que o saldo da diferença entre exportações e importações se tornasse nulo, teríamos que x menos ny igual a zero, onde x, n é o produto necessário para que o saldo de transações seja igual a zero. Assim, nosso objetivo é determinar o produto necessário e comparar ao produto que efetivamente ocorreu. De acordo com os dados da economia brasileira, extraímos a tabela a seguir. Dessa forma, verificamos que ao longo de todo o período, o produto necessário para a existência de recursos sempre se apresentou inferior ao produto efetivo, cuja diferença em 74 representou 59%, caindo gradativamente até chegar a 22% em 76%. Os números dão bem a inviabilidade prática de eventual ajuste no período. Seria inviável ou inimaginável uma recessão de proporções 60-40 de produtos. É claro que sempre poderíamos pensar em algum valor intermediário de contração do produto, ou seja, algum valor menor do crescimento econômico gerasse um menor endividamento externo. Entretanto, por um lado, o valor desse ajuste seria tão elevado, exigindo um sacrifício necessário tão grande, que colocaria em xeque a viabilidade de algum ajuste dinâmico da economia. Por outro, a queda muito veloz do excesso de tamanho do PIB das exportações, principalmente o valor encontrado para a 76, quando o PIB cresceu mais de 10%. E diga que a estratégia adotada pareceu a mais acertada. Prosseguindo a análise de ato de recursos, cabe verificar o grau de utilização da capacidade produtiva para o período. Como observamos o grau de utilização da Como observamos o grau de utilização da capacidade apresentou uma pequena elevação
Decorre da argumentação acima que esse período pode ser explicado pelo argumento do hiato de divisas, que dele, desde que o modelo seja adaptado, como propuseram Serra e Wilson, para a possibilidade de as divisas disponíveis serem utilizadas para importar em qualquer bem ou serviço fatores e não fatores, e não apenas importar bens de capital. Segundo esse tipo de argumentação, os recursos externos são importantes para financiar o investimento necessário ao crescimento de um país, principalmente se os países em desenvolvimento. Adaptando o argumento de todas as transações de bens e serviços, fatores e não fatores, e não apenas bens de capital. O aumento considerável dos déficits em transações concorrentes no período de crescimento da dívida externa bruta pode ter correlação. Sendo assim, considerando essa adaptação, o período estudado neste tópico pode ser explicado pelo hiato de divisas. No período anterior, como vimos, não coube explicar o endividamento externo por meio do hiato de divisas, pois em todos os anos o endividamento externo bruto pareceria maior que o endividamento externo líquido. Ou seja, havia acúmulos de reservas. No período, entretanto, houve redução de reservas internacionais, levando ao aumento da dívida externa bruta menor do que o aumento ocorrido na dívida externa líquida. Dessa forma, as buscas dos recursos externos foram caracterizadas por necessidade de fechar os saldos deficitários em transações correntes. Isso explica o incentivo do governo brasileiro às empresas estatais para captar esses recursos externos. Para ratificar essa argumentação, vejamos os dados. Na sessão anterior, apresentamos períodos nos quais ocorreu um persistente crescimento na dívida externa bruta, correspondente entretanto a situações macroeconômicas sob a força política economicamente distintas. Podemos dizer que o biênio não repete exatamente nenhum dos padrões anteriores, ainda que comparativamente se assemelhe mais ao período do milagre. O cenário nacional 76, por outro lado, é marcado pelo andamento do segundo PND, embora com redução na taxa de crescimento, menos de 5% para cada anos. Desse contexto interno e externo, consideramos os dados contas externos do Brasil por esse período, aprofundando a profundidade e posição de dívidas externas. Com o objetivo do governo brasileiro no período constituinte dar continuidade ao segundo PND, as empresas estatais continuaram captando recursos externos a fim de realizar investimento direto e ou empréstimo para outros fins. A participação do setor público na composição da dívida externa aumenta significativamente no período. Contudo, mais uma vez, a explicação do desenvolvimento do período não recai no argumento do hiato de recursos, nem mesmo em sua versão mais moderada, a defender que o país vivia acima de suas possibilidades, dado uma mudança nas relações de troca. Podemos observar que o país não aproveitou o melhor desempenho das economias desenvolvidas para ampliar suas exportações, se valendo mais uma redução da taxa de crescimento para equilibrar sua balança comercial. Houve redução de mais de 28% em 76 em relação a 16. A redução de importações ocorreu também devido a melhor serviço da troca do Brasil com outros países, principalmente no que se refere aos países bem intermediários, nos quais continua a participar especialmente das importações. O componente responsável pelos déficits em transações concorrentes nos dois períodos foi a conta serviços e renda. Dentro dessa conta, a subconta renda é mais representativa devido aos constantes aumentos da dívida externa e consentimento do serviço dessa dívida, captada por taxas de juros nominal mais elevadas. Assim como a queda do produto se mostrou responsável pelo ajuste comercial, é difícil sustentarmos a ideia de recurso do endividamento externo em razão da existência de hiato de divisas. O que ocorreu no período residiu no aumento de endividamento externo para a acumulação de reservas, o que é muito mais surpreendente do que o ocorrido no período do milagre, vista a relevância da conta de juros para déficit dos assuntos.
Conclusão. Analisarmos a política econômica do governo Geisel, especialmente no que diz a respeito do segundo PND. Analisamos a política econômica do governo Geisel, especialmente no que diz respeito ao segundo PND. Verificamos os impactos das decisões da equipe econômica para a economia brasileira, cuja política de aprofundamento dos investimentos levou a que o país continuasse a representar taxas de crescimento econômicos, apesar da opção mundial de frear o crescimento por meio das políticas mais ortodoxas, diante do cenário de alta do preço de matérias-primas. Porém, essa decisão levou o país a captar recursos externos, aumentando por um lado o endividamento e por outro suas reservas internacionais. De certa forma, essa representatividade é uma das opções expressas do segundo PND.